Vamos falar sobre a lei de Lenz e as correntes de Foucault, ou corrente de Ed. Primeiro, começando pela lei de Lenz e um pouco sobre conservação de energia e o que tem a ver uma coisa com a outra. A gente já viu na aula passada a lei de indução eletromagnética, a lei de Faraday, que a variação do fluxo de campo B através do circuito gera uma força eletromotriz, e isso pode acontecer quando tiver movimento, né? A gente chama de força eletromotriz de movimento. Então, eu posso ter a variação do campo B através de um circuito que está parado, ou a variação do tamanho ou da orientação do circuito em um campo B que é estático. Aqui a gente tem então um exemplo clássico, né, que é como se fosse um trilho que tem uma resistência R ali, e eu tenho essa parte azul que é a parte móvel, um condutor que eu posso deslizar ele sobre o circuito. Eu vou colocar isso aqui numa região de campo magnético B, que eu escolhi entrando no plano, pode ser saindo, tanto faz. Tá? Mas tem que ter uma componente perpendicular para eu ter variação de fluxo. E aí o que eu vou fazer aqui é puxar essa barra com uma certa velocidade V para essa direção aqui. Né? Então vamos supor que tem um tamanho L ali e essa coordenada horizontal eu vou chamar de X. Se eu puxar essa barra com velocidade V para cá, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a área do circuito através da qual eu tenho um campo magnético fluindo. Ou seja, né, é o campo vezes a área, eu estou aumentando o fluxo porque eu estou aumentando a área, apesar do B ficar constante. E aí, a corrente que vai ser gerada é uma corrente que tenta anular essa variação de fluxo. Ou seja, uma corrente tal que gera um campo magnético contrário ao campo que eu já tenho para tentar diminuir esse fluxo que está aumentando. Então, vejam, nesse circuito fechado, o que vai acabar acontecendo é que eu tenho uma corrente I para cima, aqui nesse caso, nessa barra condutora. Se eu tenho uma corrente, um fio de corrente na região de campo magnético, eu vou ter uma força, né? Então, IDL vetor B, eu vou ter uma força que puxa no sentido contrário ao da força, da velocidade que a barra tem. Ou seja, essa força vai tentar frear a barra, vai tentar fazer parar essa variação de fluxo de novo. Então, essa corrente que tenta anular a variação do fluxo, a gente pode calcular ela. Então, de novo, o fluxo magnético é o campo vezes a área S, no caso aqui o campo é constante, então a área vai ser L, esse comprimento vertical, vezes o X, que é o comprimento horizontal, que vai variar no tempo. Então, quando eu calcular a força eletromotriz, que é menos a derivada do fluxo, eu vou ter um menos B vezes L dx dt. Dx dt é a velocidade que a barra tem. E aí a corrente, então, é simplesmente tensão sobre resistência, força eletromotriz sobre a resistência. Então, vai ser menos B vezes L vezes V sobre R. Então, quanto maior a velocidade e quanto maior o campo magnético que esse circuito, esse sistema está inserido, maior vai ser a corrente. Então, sabendo a corrente, eu posso calcular qual que é aquela força magnética vermelha que atua sobre a barra. I dl vetor B, nesse caso, é o ΔL. Nesse caso, o campo é constante, por isso que eu usei já essa fórmula direta, senão a gente tem que fazer aquela integral. Então, vai ficar I vezes a distância L vezes o campo B. Opa, desculpa. Eu pulei aqui. Então, eu vou substituir o valor da corrente, que eu calculei ali em cima, então menos B vezes L vezes V sobre R, multiplicado pelo LB. Então, essa força aqui, se eu multiplicar tudo, vai ficar B ao quadrado vezes L ao quadrado sobre R, que multiplica a velocidade. É uma força do tipo atrito viscoso. Por quê? Porque é uma força que é proporcional à velocidade. É uma constante, o L e a resistência do circuito são constantes. O campo magnético, eu falei que é considerar estático, ou seja, constante. Então, é uma constante que multiplica a velocidade. É como se fosse um atrito viscoso. Então, a sensação de puxar essa barra nesse sistema com esse campo magnético seria a mesma coisa que tentar puxar uma barra de metal embaixo d'água. Você tem um atrito viscoso ali. Então, para a barra continuar com essa velocidade constante, eu tenho que aplicar uma força externa que tem que ser de mesmo módulo que essa força magnética, mas em sentido contrário. Caso contrário, a barra vai simplesmente parar depois de um tempo, vai ser frenada. Vamos calcular então
qual que é a potência, né, a energia por unidade de tempo que eu tenho que fornecer para o sistema para manter essa barra com velocidade constante. A gente vai fazer isso calculando o trabalho. Então, potência é a derivada temporal do trabalho, e o trabalho é F escalar dl, F escalar dx no caso. Então, vai dar simplesmente a força externa vezes a velocidade v. Se a força externa tem que ser igual à força magnética, a gente consegue calcular essa potência fornecida ao sistema, né? Então, a potência que eu tenho que fornecer ao sistema vai ser B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado dividido pela resistência. Essa é a potência que eu tenho que dar para o sistema para manter a barra com velocidade constante. E aí a pergunta que vem é, se eu estou dando energia para o sistema, mas a energia cinética da barra não aumenta, para onde é que vai essa energia? Bom, essa energia ela vai para manter, né? Se a velocidade está sendo mantida constante, eu vou manter uma corrente constante. E aí eu posso calcular, dada essa corrente constante, quanto de energia é dissipada no resistor, na resistência total do sistema. Então, P é igual a R vezes I ao quadrado. Eu sei quem que é a corrente, lá de trás já calculei. Se eu calculo isso daí, eu vou chegar que a potência dissipada é exatamente igual à potência que eu forneci. Então, por isso que a gente falou a lei de Lenz e a conservação da energia. Se eu forneço uma certa potência, uma força agindo sobre a barra para tentar manter ela com velocidade constante, ou seja, contrabalancear aquela força magnética, essa minha energia não vai aumentar a velocidade da barra, mas vai ser dissipada em forma de calor na resistência do circuito. A outra parte que a gente vai falar hoje é sobre corrente de Foucault, corrente de Eddy, que tem tudo a ver com isso daí. Então imagina um material condutor não magnético em movimento numa região de campo magnético. Então pega uma folha de cobre, por exemplo, numa região que tem campo B e eu vou puxar essa folha. Eu não tenho aqui um fio, um circuito bem definido, mas se é um condutor, um condutor, uma placa condutora, eu tenho que as correntes podem circular em todo o condutor, ele tem elétrons livres. Então, o que eu vou criar quando eu puxo esse condutor na região de campo magnético são vórtices de corrente, então regiões de corrente circulando nesse condutor. E isso, o condutor ele vai ter uma resistência finita, isso vai ter uma dissipação de energia. Então, eu tentar puxar um condutor qualquer numa região de campo magnético tem aquele mesmo efeito de um atrito viscoso. E não precisa ser só um movimento retilíneo. Eu posso ter, por exemplo, um disco girando em uma região de campo magnético. Se eu coloco esse disco girando e, por exemplo, não é um ímã comum, é um eletroímã que eu posso ligar e desligar, ou eu aproximo o ímã desse disco girando, então ele está girando livre. Quando eu aproximo o ímã, mesmo sem encostar, e mesmo que o material do disco não seja magnético, esse disco ele vai parar de girar. Ele vai dissipar essa energia na forma dessas correntes circulantes, ele para de rotacionar. Isso é usado na Fórmula 1, por exemplo, em muitos carros, como um sistema de frenagem a mais. É o sistema KERS, no caso da Fórmula 1, que é um sistema de frenagem que você gera uma corrente no seu disco de freio ou no seu disco de frenagem eletromagnético e você pode aproveitar essa corrente para armazenar energia. Então, para o condutor continuar a se mover, eu tenho que aplicar uma força nele, caso contrário, essa energia se dissipa na forma de calor, gera corrente e o disco para de girar. Ou, no caso do condutor, se eu puxar ele vai ser frenado. Em alguns sistemas, esse efeito é desejável, como eu falei no caso do sistema de frenagem KERS, mas em outros é preciso tentar minimizar essa dissipação de energia. Como que eu minimizo corrente de Foucault, corrente de Eddy? Eu posso pegar, ao invés de um material maciço, eu pego esse material laminado, vários pedacinhos pequenos, ou no caso do disco, eu faço recortes no disco, por exemplo. Então, a corrente ela não tem um caminho muito comprido para circular. Eu coloco um isolante entre cada uma dessas plaquinhas aqui, então a corrente vai ter uma região mais estreita para circular e isso diminui a dissipação de energia causada por esse efeito. Uma outra coisa que a gente pode brincar e ver essa lei de indução eletromagnética em ação esse GIF está mostrando. Não precisa girar
ele só girou para fazer uma firula. Mas o que acontece? Quando você coloca um ímã caindo, né, dentro de um cano, por exemplo, de cobre, que nem ele está mostrando aí, é uma variação do fluxo magnético através desse circuito, desse cano de cobre. E aí, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma corrente que cria um campo magnético contrário ao campo magnético do ímã, contrário à variação do fluxo. Então eu vou ter um ímã caindo numa região de campo magnético contrário. Isso faz uma força oposta à força-peso. Então diminui a aceleração ou diminui a velocidade com que esse ímã vai cair. E esse experimento dá para fazer em casa. Quem tiver aqueles ímãs pequenininhos de neodímio, que é um ímã bem forte, né? Geralmente é um cilindrinho que nem esse aí, só que menor, né? Pelo amor de Deus, não vai brincar com isso daí, que isso é um ímã poderoso, vocês podem se machucar. Mas pega aquele ímãzinho e pega aqueles rolos de papel alumínio. Né? Tem que ser um novo, se ele tiver poucas voltas de papel alumínio, pode ser que o efeito não seja tão grande. Então, quanto mais voltas de papel alumínio você tiver, maior vai ser a região onde gera corrente, maior vai ser a corrente gerada, maior é o campo oposto e maior é o efeito. Então, você solta o ímã de neodímio pelo rolo de papel alumínio, você vai ver que ele demora bem mais para cair. Tá certo? E aí, um último comentário é essa simetria, é uma simetria geométrica que existe entre a lei de Faraday e a lei de Ampère, que serve para a gente ter uma visão das linhas de campo. Né? Então, essa é a lei de Faraday e essa daqui é a lei de Ampère que a gente viu lá atrás. Né? Então, a integral no caminho fechado de B escalar dl é igual ao fluxo da densidade de corrente, ou seja, a corrente que passa por ali. Então, uma corrente fluindo nesse sentido vai gerar um campo magnético que roda, né, que gira ao redor dessa corrente. Se a gente olhar para a lei de Faraday, ela é a mesma coisa, né? A integral no caminho fechado de um campo é igual ao fluxo de outro campo. Aqui no caso tem um sinal menos, mas só vai mudar o sentido, né, que tem a ver com o que a gente viu na aula de hoje. Mas veja, é a mesma coisa. Então, se eu pegar e substituir, ao invés de J, eu falar a direção da variação de B, então, se eu souber a direção da variação de campo magnético, né, eu pego menos essa direção e o campo elétrico vai girar ao redor disso. Então, existe uma simetria, né? Um fluxo e um campo que gira ao redor. No outro também eu tenho um fluxo, ou a variação do fluxo, e o campo que gira ao redor. Então a gente consegue, se você consegue visualizar bem como é que é a relação entre as linhas de campo magnético e o fluxo de corrente, você consegue ter uma noção melhor de como são essas linhas de campo elétrico não eletrostático e o fluxo de campo magnético. Tranquilo? Então, tem essa simetria, né? A linha de campo elétrico gerada por dBdt tem a mesma forma, o mesmo formato geométrico que a linha de campo B gerada pela densidade de corrente. Então, por hoje era só. Não esqueça de conferir o Moodle para contabilizar a presença e até a próxima. Tchau, tchau.